Imagine uma civilização tão fascinante que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o passado. Um lugar onde a realidade se misturava com o mito, onde o comércio florescia em meio a águas cristalinas e onde os deuses, segundo lendas antigas, caminhavam entre os mortais. Essa não é uma história qualquer, é a incrível saga de Dilmun, uma joia perdida no tempo que só agora começa a revelar seus segredos. Você já se perguntou como uma sociedade sem agricultura tradicional conseguiu sobreviver por milênios em um dos ambientes mais hostis do planeta? Ou como um povo transformou um simples entreposto comercial em um império que dominou as rotas entre a Mesopotâmia, a Arábia e o subcontinente indiano? E que tal a ideia de que este pode ter sido o verdadeiro Éden, o jardim paradisíaco descrito na Bíblia, escondido não em terra firme, mas em meio às águas de um mar misterioso? Dilmun não era apenas mais um reino esquecido. Era o coração pulsante do comércio antigo, um oásis estratégico onde navegadores esgotados encontravam água doce, suprimentos e a chance de negociar mercadorias raras como cobre, madeira preciosa, tâmaras e pérolas, estas últimas, aliás, tão abundantes que se tornaram moeda de troca em todo o Oriente Médio. Enquanto outros portos se limitavam a ser pontos de parada, Dilmun se tornou uma potência. Sua localização privilegiada, bem no meio do Golfo Pérsico, lhe deu um poder quase monopolista. Quem quisesse cruzar aquelas águas tinha que passar por lá. Mas como uma civilização tão próspera simplesmente desapareceu da memória humana? Durante séculos, Dilmun foi apenas um nome esmaecido em tábuas de argila, ignorado por historiadores que o consideravam mais lenda do que fato. Até que, em 1861, uma descoberta casual mudou tudo. Entre os escombros de um antigo assentamento assírio, arqueólogos encontraram registros do rei Sargão da Acádia, que, em meio às suas conquistas, mencionava Dilmun como um reino distante, a 30 duplas horas de viagem, no mar do nascer do sol. Uma pista enigmática, mas suficiente para acender a curiosidade dos estudiosos. Hoje, as evidências apontam para um lugar surpreendente, o atual Bahrein. Um arquipélago onde águas doces brotam sob o leito marinho salgado, onde as tâmaras eram tão famosas quanto o comércio de pérolas, e onde a geografia parece ter sido esculpida para abrigar um paraíso. Não à toa, os sumérios descreviam Dilmun como uma terra sagrada, um refúgio de mortais, onde o herói Gilgamesh teria buscado o segredo da vida eterna. Até o nome Bahrein, em que significa dois mares em árabe, ecoa a crença suméria de que a terra flutuava sobre um oceano doce e outro salgado, reforçando a teoria de que este era, de fato, o Éden perdido. E as provas não param por aí. Artefatos encontrados no local revelam uma sociedade avançada para sua época. Selos de barro, usados para autenticar transações comerciais, mostram influências claras da civilização do Vale do Indo, indicando uma rede de contatos que se estendia por milhares de quilômetros. Isso sem falar em um sistema de pesos e medidas adotado dos indianos, sinal de que Dilmun não apenas comerciava, mas também absorvia conhecimentos. Era uma civilização sem palácios grandiosos ou hierarquias rígidas, mas com uma organização suficiente para gerenciar um dos maiores entrepostos da antiguidade. O mais intrigante? Tudo começou de forma modesta. Antes de se tornar um centro urbano, Dilmun era provavelmente um conjunto de pequenas aldeias de pescadores e agricultores, que souberam aproveitar sua posição geográfica para se transformar em algo muito maior. Ruínas como as de Qawet al-Bahrain, possivelmente sua capital, revelam muralhas imponentes, torres de vigilância e um planejamento que denuncia uma sociedade próspera e bem estruturada. Dilmun prova que a história muitas vezes esconde suas joias mais brilhantes onde menos esperamos. Uma civilização que uniu comércio, mito e inovação, e que, mesmo após milênios de esquecimento, ainda tem muito a nos ensinar. Afinal, quantas outras maravilhas do passado aguardam para serem redescobertas? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, talvez, até mesmo debaixo dos nossos pés. Não era apenas um aglomerado de casas, mas uma cidade planejada com precisão militar, armazéns estratégicos, ruas alinhadas como as veias de um organismo vivo, templos que serviam não só como santuários sagrados, mas também como centros administrativos e nodos comerciais. Cada pedra, cada parede de pedra talhada, falava de uma sociedade que dominava tanto a arte da construção quanto a da negociação. E sua localização? Um presente dos deuses. Situado no coração das rotas que conectavam a Síria distantes, as planícies da Anatólia, as terras persas e até as estepes da Ásia Central, Dilmun floresceu como elos perdido entre civilizações. Por séculos, seu porto foi o pulmão que respirava a riqueza para o Oriente Médio. Mas até os impérios mais prósperos têm seu ocaso.
Entre 2000 e 1500 a.C., algo mudou. As ruas, outrora lotadas de mercadores e peregrinos, esvaziaram-se. Os armazéns, antes transbordando de lâmpadas de lápis-lazuli, âmbar e cobre, foram abandonados. O que causou esse declínio? A história sussurra pistas. Enquanto Dilmun prosperava, o império do Vale do Indo já dava sinais de fraqueza. E então veio o golpe final. Hammurabi, o legislador de Babilônia, estendeu suas garras sobre Ur em 1900 a.C., cortando as rotas que alimentavam Dilmun. O comércio, que antes fluía como um rio, foi desviado para o norte, para a Anatólia. De uma hora para outra, a ilha pérola do Golfo Pérsico tornou-se obsoleta. Um intermediário sem mercadorias para intermediar. Os séculos seguintes foram implacáveis. Por volta de 1500 a.C., Dilmun caiu sob o jugo dos reis do Mar mesopotâmicos, depois dos cassitas da Babilônia. Alguns registros sugerem que foram os neobabilônios quem herdou suas ruínas, governando até 538 a.C., quando a própria Babilônia ruíra sob os pés de Ciro, o Grande. O nome mudou, agora era Tilmun, ou Tilós, mas a essência permanecia, um posto avançado de pesca de pérolas e comércio marítimo, uma sombra do que fora. As lendas mesopotâmicas guardaram sua memória como um paraíso perdido, enquanto o deserto engolia suas pedras. E então, o esquecimento. Por quase 3 milênios, Dilmun dormiu sob as areias, até que o século XIX o despertou com um sopro de incredulidade. Europeus, ao depararem-se com suas ruínas monumentais, recusaram-se a acreditar que aquelas paredes haviam sido erguidas por mãos locais. Para os portugueses, só podiam ser obra de gigantes bíblicos, Salomão, a rainha de Sabá, ou até o mítico Preste João. Afinal, como explicar tanta grandiosidade senão pela intervenção divina? O mesmo preconceito ecoaria, séculos depois, em outro continente, diante de outra maravilha esquecida, o Grande Zimbábue. Quando o explorador Karl Maus avistou suas muralhas ciclópeas em 1871, sua mente colonial não pôde aceitar o óbvio. Isso não é trabalho de africanos, declarou, ao encontrar uma peça de cedro, madeira que, para ele, só poderia ter vindo das mãos fenícias. Sua teoria, embora absurda, tornou-se dogma. E o dogma justificou o saque. O ouro foi arrebatado, a cerâmica, descartada como lixo. Os primeiros arqueólogos, cegos pelo racismo, atribuíram as construções a mercadores semitas ou a refugiados de civilizações superiores. Só em 1905, quando David Randall Massiver analisou as evidências sem os óculos do colonialismo, a verdade veio à tona: aquelas pedras haviam sido talhadas por ancestrais do povo Shona. Mas a verdade, como sempre, incomodou. Na Rodésia britânica dos anos 1960, negar a autoria africana do Grande Zimbábue era questão de Estado. O Rhodesian Front, partido no poder, criminalizou a ideia de que negros haviam construído aquela grandeza. Arqueólogos dissidentes foram presos ou expulsos, africanos que ousavam reclamar suas raízes, silenciados à bala ou à fome. A história foi reescrita à força, até que o Zimbábue independente de 1980, batizado em homenagem às próprias ruínas, pudesse finalmente resgatar sua narrativa. Mas quanto já se havia perdido? Séculos de saque deixaram lacunas irreparáveis. Sem registros escritos até o século XV, quando os portugueses chegaram, resta-nos reconstruir o passado a partir de fragmentos, ossos, contas de vidro, e a memória oral de povos que ainda cantam suas origens. E no entanto, mesmo com tão pouco, a história se recusa a ser apagada. No Planalto onde hoje se ergue o Zimbábue, uma comunidade de ferreiros e agricultores Shona começou a forjar seu destino há mais de 1000 anos. Dominavam o fogo para transformar minério em ferramentas, dominavam a terra para cultivar sorgo e criar gado. Trocaram cerâmica por sal, cobre por contas de vidro vindas do Índico. Até que, no século VII, o comércio local explodiu em dimensões continentais. O ouro de suas minas atraiu mercadores suailis, o marfim e o cobre, compradores tão distantes quanto a China. A riqueza, como sempre, gerou poder. E o poder, hierarquias. Surgiram então cidades-estado como Mapungubwe, onde a elite vivia em colinas fortificadas, sepultada com tesouros de outro mundo, contas de vidro da Índia, porcelana chinesa, ouro trabalhado com maestria. Por 2 séculos, foi o centro de um império efêmero até que, no século X, algo mudou. Talvez o clima, talvez a ganância de novos senhores. O certo é que o eixo do poder deslocou-se 300 quilômetros ao norte,
para um lugar que o mundo chamaria, um dia, de grande. Porque ali, entre vales e rochas, nasceria não apenas uma cidade, mas um símbolo, as maiores estruturas de pedra da África subsaariana, superadas apenas pelas pirâmides do Egito. E assim, como Dilmun antes dela, uma civilização provou que a grandeza não precisa de mitos para ser real, basta que alguém, finalmente, se disponha a escutar suas pedras. Não era Gizé, mas sim um império onde o marfim brilhava como ouro sob o sol africano, e o próprio ouro fluía em rios de comércio que ligavam continentes. As caravanas descarregavam suas riquezas nos portos escaldantes da costa, onde mercadorias preciosas, cerâmicas persas, contas de vidro vindas de além do Mar Vermelho, sedas que cruzaram o Índico eram trocadas por o que a terra de Zimbabwe oferecia em abundância, ouro, cobre, escravos e, acima de tudo, o prestígio de quem controlava essas rotas. Os navios partiam carregados, cortando as águas em direção a Aden, Calicut ou até mesmo aos distantes mercados da China, enquanto os comerciantes, com seus bolsos recheados de lucro e suas histórias recheadas de exotismo, retornavam para casa. Mas não era apenas o comércio que fazia de Grande Zimbabwe um gigante. Era um sistema. Um império que soube transformar tributos em pedra e poder em arquitetura. E aqui está o detalhe que faz tremer os alicerces da história convencional. Essas muralhas ciclópeas, erguidas sem argamassa, sem o cimento da submissão, são apenas uma entre mais de 200 estruturas espalhadas pelo sul da África. Cada uma delas um eco de grandeza, cada pedra um verso de um poema épico escrito em granito. Os próprios muros carregam seu nome como um título de nobreza, Zimbabwe, derivado de Zimbabwe, a casa de pedra na língua dos Karanga ou, para alguns, Dzimba Dzazamabwe, os antumbas veneráveis, onde os espíritos dos ancestrais ainda sussurram entre as fendas. Há quem diga que a palavra vem de Zimbabwe, casas do respeito, onde o chefe reinava não apenas sobre homens, mas sobre o próprio destino de um povo. E se as pedras falassem, contariam que ali, entre os escombros do cotidiano, ossos de animais carbonizados, fragmentos de cerâmica, contas de vidro que brilhavam como estrelas caídas, a vida pulsava em ritmos inesperados. Em uma dessas alixeiras sagradas, arqueólogos encontraram algo que muda tudo, uma chave de mira, um instrumento cujas notas metálicas ainda hoje fazem vibrar a alma chona. Imagine só, enquanto fundiam ferro e forjavam armas, enquanto negociavam com impérios distantes, tocavam música. Não era apenas uma civilização. Era uma sinfonia em pedra. Agora, olhe para o mapa desse reino. Não há aqui a rigidez geométrica de uma Roma ou a simetria obsessiva de um Versalhes. Grande Zimbabwe respirava. Crescia como um organismo vivo, expandindo-se quando a população florescia, retraindo-se quando a seca ou a guerra dizimavam seus filhos. No seu auge, entre 12.000 e 20.000 almas chamavam aquele labirinto de pedra de lar. E aqui está o gênio ou a heresia, dependendo de quem conta a história. Quando um rei morria, seu sucessor não abandonava o palácio do antepassado para erguer um novo. Não. Ele governava de sua própria casa. A linhagem não se movia, eram as casas que se tornavam dinásticas. Um sistema onde o poder não era um trono, mas um lar e onde os filhos de um fundador dividiam a herança não em terras, mas em legados. O primogênito herdava o título, os mais novos, a responsabilidade de manter viva a memória. Era uma monarquia de tijolos e sangue, onde até as paredes tinham voz. E no coração desse complexo, erguido sobre colinas que pareciam tocar o céu, ficava o santuário. Um espaço onde o profano encontrava o sagrado, onde os rituais que decidiam o destino de colheitas ou o fim de pragas eram celebrados não em templos distantes, mas dentro das próprias muralhas do poder. Ali, entre as sombras das pedras, esculturas de aves, talvez águias, talvez abutres, talvez mensageiros entre os vivos e os mortos, observavam em silêncio. Para os Shona, essas aves não eram meros símbolos. Eram Nzadzimu, os espíritos dos chefes falecidos, que voavam entre o mundo dos homens e o dos ancestrais, carregando preces e advertências. Quando a chuva não vinha, quando a peste assombrava as aldeias, era a eles que se dirigiam os viventes. E que imagem mais poderosa, um império onde até os mortos trabalhavam pelo bem comum. Até que, por volta de 1450, algo se quebrou. As teorias se multiplicam como formigas sobre um cadáver. Foi a seca que esterilizou a terra? Foi a ganância dos herdeiros que dilacerou o tecido do poder? Ou foram os novos reinos Torva, Mutapa, que, como hienas, cercaram a carcaça do leão moribundo, roubando suas rotas comerciais e seu prestígio?
O certo é que o declínio não foi um apagar de luzes, mas uma transformação. Os Karanga, os herdeiros daquelas pedras, não desapareceram. Adaptaram-se. E mesmo quando os colonizadores chegaram séculos depois, com suas bíblias e suas correntes, tentando reduzir Grande Zimbabué a uma nota de rodapé da história civilizada, as muralhas resistiram. Não como ruínas mortas, mas como testemunhas. Porque um povo que ergueu pedras sem argamassa não precisa de cimento para manter sua memória de pé. E agora, prepare-se para um salto no tempo, não séculos, mas milênios. Uma cultura que durou 10 vezes mais que o intervalo entre Homero e nós. Que enterrava seus mortos na posição fetal, como se a morte fosse apenas um retorno ao ventre da terra. Que inventou a cerâmica antes mesmo de semear o primeiro grão. Que, enquanto outros povos nasciam e morriam como fogos de artifício, manteve uma tradição ininterrupta por 10.000 anos. Estamos falando dos Jon, os povos da corda, cujas mãos moldaram o Japão muito antes dos samurais, dos shoguns ou até mesmo do arroz. Eles não eram agricultores. Não eram nômades puros. Eram algo mais, uma civilização que desafiou o tempo ao recusar-se a escolher entre a flecha e o arado. E sua história? Bem, essa é uma lição de como sobreviver sem se render. Imagine um povo que não precisava escolher entre a fome e a abundância, porque a própria terra lhe oferecia um banquete perpétuo. Os Jon não coletavam alimentos, eles gerenciavam um sistema tão rico que a natureza parecia conspirar a seu favor. Em um arquipélago onde 60 espécies de animais terrestres cruzavam com 70 tipos de peixes e 50 variedades de plantas comestíveis, a mesa nunca ficava vazia. Não era uma dieta monótona, era um cardápio sazonal, meticulosamente explorado. Encontrarão-se ferramentas que lembravam enxadas rudimentares para desenterrar raízes nutritivas, mas também pontas de flecha de obsidiana afiadíssimas, redes de pesca intrincadas, armadilhas engenhosas, anzóis esculpidos e, é claro, lanças letais. E as covas de armazenamento? Repletas de bolotas, tratadas com uma técnica que ia além da simples conservação. Algumas eram mantidas úmidas para eliminar o tanino amargo, outras para evitar a germinação ou afastar pragas. Um povo que dominava até a química dos alimentos sem sequer saber que o fazia. Aqui está o paradoxo: enquanto outras civilizações trocaram a liberdade do nomadismo pela segurança da agricultura, os Jon escolheram permanecer caçadores-coletores. Ou quase. Há debates acalorados entre arqueólogos: eles cultivavam alguma coisa? Não era agricultura no sentido clássico, mas algo mais sutil, jardinagem selvagem. Biólogos argumentam que as florestas do leste japonês eram tão generosas em recursos que plantar seria um esforço desnecessário. No entanto, as evidências sugerem que eles manipulavam o ambiente, podavam árvores de nozes para aumentar a produção, selecionavam tubérculos mais robustos, talvez até espalhassem sementes de plantas úteis. Era uma simbiose tão perfeita que nem precisava de arados. Entre os vestígios, aparecem abóboras, inhames, cânhamo, feijões, bardanas, arroz primitivo e cevada não como monoculturas, mas como aliadas em um ecossistema que eles orquestravam. Essa abordagem os tornava resilientes. Enquanto sociedades agrícolas dependiam de colheitas e rezavam por chuvas, os Jon adaptavam a natureza às suas necessidades, sem jamais se tornarem reféns dela. E então veio a cerâmica, não como consequência da agricultura, mas como sua antecipação. Os Jon começaram a modelar argila e queimar vasilhames milênios antes de qualquer civilização agrícola ousar fazer o mesmo. Por quê? Porque cozinhar era uma revolução silenciosa. Bolotas cruas são veneno, cozidas, tornam-se farinha. Raízes duras amolecem. Carnes e peixes liberam nutrientes antes inacessíveis. Eles não apenas comiam, eles otimizavam cada caloria. Suas panelas, feitas à mão e endurecidas em fogueiras abertas, eram obras de arte funcionais. A maioria carregava o selo inconfundível da cultura, cordas pressionadas na argila úmida, deixando marcas que deram nome ao período Jon, padronizado por cordas. Mas não paravam por aí: conchas, unhas, objetos afiados criavam texturas únicas. Havia vasos simples para o cotidiano e peças elaboradas, como os kaindoki, poteria de chamas, com bordas que pareciam línguas de fogo, provavelmente usados em rituais onde o sagrado e o pragmático se fundiam. Essa sofisticação não era acidental. Famílias inteiras dedicavam-se à cerâmica, transmitindo técnicas de geração em geração, criando um estilo tão coerente que hoje arqueólogos rastreiam migrações e trocas culturais apenas pelos padrões dos cacos.
E os detalhes revelam uma vida rica. Sementes e insetos fossilizados na argila provam que os oleiros trabalhavam dentro de suas próprias casas, entre risos e histórias, enquanto o fogo transformava barro em legado. Mas a verdadeira genialidade de João estava em como eles habitavam o mundo. Seus povoados não eram acampamentos aleatórios, mas projetos circulares ou em ferradura, com um espaço central sagrado. As casas, redondas ou retangulares, semi-enterradas para proteger do frio, abrigavam lares, covas de armazenamento e, em alguns casos, altares de pedra ou menires erguidos, sugerindo que o doméstico e o divino coexistiam sob o mesmo teto. Algumas aldeias duravam séculos, com novas gerações reconstruindo sobre as fundações dos ancestrais, como se o chão guardasse memória. Outras eram os satélites, acampamentos temporários estrategicamente posicionados para colher recursos sazonais, castanhas aqui, peixes ali, ervas medicinais acolá. Era uma logística tão precisa que parece moderna, um calendário vivo, onde cada estação ditava um movimento, cada movimento garantia sobrevivência. E em Sanai Maruyama, na prefeitura de Aomori, esse calendário ganhou forma arquitetônica. Um de seus maiores complexos foi alinhado com uma precisão astronômica. O lado longo do edifício principal aponta para o nascer do sol no solstício de verão e para o pôr do sol no solstício de inverno. Não era superstição, era ciência aplicada. Aqueles ângulos marcavam o tempo de colher, de caçar, de realizar cerimônias que sincronizavam o humano com o cósmico. Uma civilização que, sem relógios ou escrita, dominava o ritmo do ano com a mesma elegância com que moldava sua cerâmica. Durante 10 milênios, eles mantiveram esse equilíbrio, sociedades complexas sem reis, riqueza sem desigualdade brutal. Os arqueólogos já acreditaram que hierarquia era inevitável, que toda estabilidade gerava élites. Mas os Jom provaram o contrário. Num mundo onde a natureza oferecia tudo, a centralização do poder era desnecessária. A densidade populacional e a abundância de recursos permitiam uma organização horizontal, onde as decisões eram coletivas e o bem-estar do grupo prevalecia sobre a ambição individual. Eles não eram primitivos, eram inovadores numa escala que só agora começamos a compreender. E sua influência transcendeu oceanos. Antes mesmo que os europeus sonhassem com navegação de longo curso, os Jom já eram mestres das ondas. Seus descendentes espirituais, ou talvez eles mesmos, em migrações épicas, levaram seu conhecimento desde o arquipélago japonês até as ilhas Bismarck, Fiji e Samoa, cobrindo 3.500 quilômetros de água aberta em canoas que desafiavam o horizonte. Não eram apenas exploradores, eram semeadores de culturas. Quando a tradição lapita surgiu no Bismarck por volta de 1600 a.C., com sua cerâmica distintiva e técnicas de horticultura, não era um milagre isolado, era o eco de um legado Jom. Os Lapita não nasceram ali, vieram do oeste, de Taiwan e das Filipinas, carregando consigo 5.000 quilômetros de história em cada caco de barro decorado. O que os levou tão longe? Talvez a mesma curiosidade que fez um Jom observar as estrelas em Sanai Maruyama. Talvez a necessidade, ou o comércio, ou simplesmente o desejo de ver o que havia além da próxima ilha. Mas uma coisa é certa, quando chegaram à Melanésia, não encontraram terra virgem. Havia outros povos, com línguas estranhas e tradições próprias. E em vez de conflito, houve fusão. Os Lapita introduziram novas plantas domesticadas, animais úteis, técnicas de cerâmica e receberam em troca conhecimentos que nem eles mesmos possuíam. As migrações não apagaram culturas, criaram novas. Os rastros desse encontro não estão apenas na arqueologia. Estão no DNA, nas palavras, nos mitos que ainda hoje ecoam das florestas de Papua Nova Guiné aos atóis de Polinésia. Os Jom nos ensinam que a inovação não exige revolução. Que uma civilização pode florescer sem destruir o que a sustenta. Que a verdadeira sofisticação não está em dominar a natureza, mas em dançar com ela, por 10.000 anos, sem perder compassos. E que, às vezes, o futuro não está à frente, mas dentro das escolhas que fizemos há muito tempo. Escolhas que, no seu caso, significaram não apenas sobreviver, mas prosperar sem reis, sem exércitos, sem a necessidade de conquistar. Apenas com argila, cordas e a sabedoria de saber que a terra já nos dá tudo, se soubermos ouvir. Os ecos dessa história não se perderam no vento. Eles ressoam nas vozes dos ancestrais, guardados como segredos nas entrelinhas dos mitos oceânicos. Em lendas que atravessaram milênios, falam de homens que vieram do mar não como invasores, mas como portadores de algo novo. E não são apenas histórias.
São memórias fossilizadas em cerâmica, sementes plantadas em terras distantes, palavras que ainda hoje dançam nas línguas da Melanésia, Polinésia e Micronésia. Porque os Lapita não foram apenas navegadores, foram arquitetos de um mundo. Imaginem, 900 quilômetros de oceano aberto entre Fiji, Vanuatu e a Salomão, cortados por canoas de madeira, sem bússola, sem GPS, apenas com o conhecimento das estrelas e a teimosia de quem sabe que o impossível é só uma questão de perspectiva. Eles não apenas chegaram, eles transformaram. Levaram consigo não só suas panelas de barro decoradas com padrões geométricos, mas uma revolução silenciosa, a agricultura, a linguagem, uma maneira de viver que se espalhou como raízes sob a terra. E aqui está o mistério que nos intriga: por que partir? O que os impulsionou a desafiar o Pacífico, esse monstro azul que devora navios e sonhos? Talvez a resposta esteja no jeito como escolheram viver, sempre na borda, entre a terra e o mar, como se o verdadeiro lar fosse o limiar. Suas aldeias sobre palafitas, suspensas sobre lagunas de água cristalina, não eram apenas pragmáticas, eram uma declaração. Uma maneira de dizer: nós pertencemos a ambos os mundos, mas não somos prisioneiros de nenhum. Era uma estratégia brilhante. Se a terra se tornava hostil, se os antigos habitantes dos arquipélagos próximos mostravam os dentes, bastava recolher o essencial e partir. O oceano era sua estrada, sempre aberta. E enquanto outros povos se enterraram em conflitos por pedaços de terra, os Lapita teceram uma rede de trocas que uniu ilhas distantes como contas de um colar. Até que, um dia, essa rede começou a se desfazer. Não por fraqueza, mas por escolha. Porque há um momento em que expandir deixa de ser necessário, quando o que se construiu já é suficiente. Por volta do primeiro milênio antes de nossa era, eles pararam de navegar para longe. Não por derrota, mas por uma espécie de sabedoria madura, há de saber que algumas raízes precisam ser plantadas fundo. E assim, o que era uma cultura unificada se ramificou em 1000 vozes distintas. Os que ficaram perto da Nova Guiné se misturaram aos povos da terra firme, trocando genes, palavras, maneiras de ver o mundo. Já os das ilhas mais distantes, aqueles que o vento e as correntes haviam levado além do horizonte, seguiram seu próprio caminho. Até que, por volta do século V a.C., o que chamávamos de Lapita já não existia mais. Ou melhor, existia em tudo. Porque sua herança não desapareceu, ela se multiplicou. Cada canoa esculpida, cada palavra em tonganês ou samoano, cada tatuagem polinésia é um pedaço desse legado. E se dúvidas restarem, basta olhar para o mapa da Oceania hoje. Aqueles pontos minúsculos no azul infinito não são acidentes geográficos, são escolhas. Escolhas feitas por pessoas que, há 3000 anos, olharam para o horizonte e disseram: vamos. Não com espadas, não com exércitos, mas com remos, sementes e a certeza de que o futuro não se conquista, se cultiva. Agora, mudemos o cenário. Do Pacífico ao coração pulsante da Amazônia, onde a terra respira água e o rio é tão largo que parece o mar. Lá, no lugar onde a Amazônia se desdobra em braços antes de abraçar o Atlântico, ergue-se Marajó, uma ilha maior que os Países Baixos, que todos os anos se afoga e renasce com as chuvas. Durante séculos, os arqueólogos olharam para aqueles montes artificiais, aqueles tesos que resistiam às enchentes, e disseram: isso não pode ser obra de quem vive aqui. Deve ter vindo de fora. Porque, afinal, como uma civilização complexa poderia florescer em um lugar onde a própria terra se dissolve na água 6 meses por ano? Mas a Amazônia, como sempre, riu dos preconceitos. Porque os Marajoara não eram estrangeiros. Eram filhos da floresta, que há séculos vinham domando o caos com as próprias mãos. Moldando a paisagem como um oleiro molda o barro, eles transformaram o impossível em lar. Seus montes não eram apenas refúgios, eram declarações de poder. Alguns com 20 metros de altura, tão altos que mesmo hoje, com o nível do mar mais elevado, as águas só lambem suas bases. Quem mora no alto, comanda a vista. Quem comanda a vista, comanda o rio. E o rio, na Amazônia, é tudo: estrada, despensa, Deus. Mas não se engane, nem todos viviam nos palácios de terra. Ao redor dos grandes tesos, espalhavam-se aldeias humildes, onde o chão era o mesmo que a enchente cobria. Uma hierarquia escrita na geografia, os poderosos no alto, os demais agachados à espera da próxima cheia. E no entanto, havia ordem nesse sistema. Em Anajás, 40 montes em 10 quilômetros quadrados não eram obra do acaso.
Eram clãs, famílias, alianças que dividiam o território como um tabuleiro. Os maiores tesos sempre perto dos melhores pontos de pesca, porque na Amazônia, quem controla o peixe controla a vida. E aqui está a ironia: enquanto o mundo acreditava que aqueles montes eram tumbas de uma cultura morta, eles eram, na verdade, o oposto. Prova de que os Marajoara não apenas sobreviviam às cheias, eles as dominavam. Porque construir uma ilha dentro de uma ilha não é obra de quem teme a água. É obra de quem aprendeu a dançar com ela. Assim como os Lapita, séculos antes, haviam aprendido a dançar com o vento. Duas civilizações, dois oceanos de distância, mas a mesma lição: a verdadeira sofisticação não está em vencer a natureza. Está em fazê-la cúmplice. Mas não eram apenas montes de terra. Essas elevações monumentais abrigavam os palácios da nobreza, as oficinas dos artesãos, os templos dos deuses e os túmulos dos ancestrais. Cidades inteiras floresceram ali, geração após geração, com camadas de habitações sobrepostas, até 20 estratos em alguns casos, como se o passado fosse uma escada que cada nova família subia para deixar sua marca. Não é por acaso que isso nos lembra o que já vimos na África: a mesma lógica de ocupação vertical, a mesma persistência teimosa em transformar o espaço limitado em legado. E o espaço era limitado. Por isso, as famílias viviam juntas em grandes clãs matrilineares. No centro das casas, longos fogões coletivos acomodavam 3 panelas, uma para cada núcleo familiar. Esse arranjo não é casual, aparece em sociedades onde o homem se junta à mulher após o casamento, onde a linhagem feminina dita a organização social. Ou seja, as mulheres não eram apenas o centro da casa, eram o eixo da própria civilização. Os Marajoara não separavam os vivos dos mortos. Seus cemitérios eram as mesmas plataformas onde erguiam suas moradas. Os mortos descansavam em urnas funerárias de cerâmica, pintadas com cores vibrantes, símbolos tão icônicos que se tornaram o emblema dessa cultura. Primeiro, as urnas eram expostas em ritual público, depois, enterravam-nas. Com o tempo, as gerações se empilhavam em camadas verticais de memória, como se cada família construísse sua própria torre de ancestralidade. A preservação excepcional dessas urnas sugere que elas não ficavam abandonadas às intempéries. Provavelmente, eram guardadas sob abrigos especialmente construídos, onde os descendentes podiam visitar os antepassados, oferecer-lhes dádivas e reavivar suas histórias. Era um sistema funerário que antecipava, em essência, o que hoje chamaríamos de memorial, um espaço onde a morte não apaga a presença, mas a perpétua. E as imagens femininas que dominam esses artefatos não deixam dúvidas: aqui, as mulheres não eram apenas veneradas, eram o próprio portal entre a vida e a renascimento. Uma urna em forma de mulher, com os restos mortais dentro, não era um túmulo. Era um útero simbólico, de onde a existência recomeçava. Os cronistas coloniais registraram que, quando os europeus chegaram, o Ilha de Marajó já não era mais o centro da cultura que um dia floresceu ali. Os Marajoara, ou o que restava deles, podem ter se fundido aos Nhenga, povos que resistiram à escravização portuguesa até 1659, quando um tratado forçado os expulsou para as margens do Amazonas. Mas se eles eram ou não os últimos herdeiros dessa civilização, pouco importa. O que importa é que, em plenas várzeas amazônicas, onde a natureza parece ditadora, um povo ergueu cidade sobre a água, dominou a cerâmica como poucos e teceu uma cosmologia onde as mulheres eram as guardiãs da continuidade. E não foram os únicos. A milhares de quilômetros dali, no litoral norte do que hoje é o Peru, outra civilização desafiou o deserto. Entre a cordilheira dos Andes e o Pacífico, 10 vales estreitos cortavam uma faixa árida de aparente inóspita. Mas era justamente ali, onde a chuva era um luxo, que os Moche ou Mochica, como alguns insistem em pronunciar, e com razão, o acento faz toda a diferença, transformaram rios em veias de vida. Canais de irrigação entrelaçados como artérias alimentavam plantações de milho, feijão, abacate e goiaba, enquanto o mar lhes oferecia peixes, moluscos, camarões e caranguejos em abundância. Lamas, porquinhos da Índia e patos completavam o cardápio de um povo que, apesar da escassez de água, jamais conheceu a fome. Eles não eram chamados Moche por acaso. O nome vem da Huaca de Moche, um complexo monumental que os espanhóis batizaram a partir do termo Muxic, a língua já extinta que se falava naquela região quando Pizarro chegou, em 1532. Mas sua origem é ainda mais antiga. Herdeiros da cultura Chavin, que há séculos esculpia pedra e dominava a metalurgia, os Moche levaram essa tradição adiante e além.
Entre 200 e 400 depois de Cristo, algo mudou. As técnicas se aprimoraram, as cidades cresceram, e o que era influência tornou-se identidade. Surgiram centros cerimoniais colossais, como a Huaca del Sol, uma pirâmide de 130 milhões de tijolos e 50 metros de altura, onde cada câmara e pátio eram palcos para rituais que uniam o sagrado ao cotidiano. Por muito tempo, acreditou-se que os moche formavam um único estado centralizado. Hoje, sabe-se que eram uma confederação de senhorios, alguns independentes, outros aliados, todos interligados por uma teia de poder, comércio e crenças. Ao norte da Pampa de Paijã, pequenos reinos disputavam influência, ao sul, um domínio mais coeso parece ter unificado as terras. Mas o que realmente os definia não eram as fronteiras, e sim os laços. Comerciante com povos distantes, trocavam conchas do Equador por turquesas do Chile, transformando esses tesouros em joias para suas elites. E, acima de tudo, dependiam de um sistema que era ao mesmo tempo sua maior obra e seu maior desafio, a irrigação. Construir e manter aqueles canais não era tarefa para amadores. Exigia engenharia precisa, mão de obra organizada e uma hierarquia capaz de mobilizar milhares. Enquanto isso, nas aldeias dos vales, os camponeses viviam em casas de adobe ou pedra, com telhados de material vegetal revestido de barro, estruturas modestas, mas funcionais, divididas em cômodos para dormir, armazenar e cozinhar, sempre com um pátio interno onde a vida doméstica se desdobrava. Durante mais de um século, os estudiosos se concentraram nos túmulos reais, nas huacas de topo plano onde os governantes eram enterrados com riquezas que fariam inveja a qualquer faraó. Mas a verdadeira genialidade moche não estava só no ouro ou nas pirâmides. Estava na capacidade de transformar um deserto em jardim, um pântano em metrópole, e a morte em um diálogo eterno com os vivos. E é aí, talvez, que reside sua maior lição. Mas há um elemento que nos fascina e intriga acima de todos e que talvez revele mais sobre a mente moche do que qualquer pirâmide ou objeto de ouro, suas pinturas murais e cerâmicas ritualísticas. Nelas, cenas de tortura e procissões de prisioneiros arrastados até os templos se repetem com uma precisão quase cinematográfica. As escavações na Huaca de La Luna, o Templo da Lua, trouxeram à luz esqueletos com marcas de mutilação, ossos quebrados por golpes precisos, corpos que carregavam as cicatrizes de um sofrimento meticulosamente orquestrado. Não eram mortes aleatórias. Eram espetáculos de poder, encenados no ponto mais alto das pirâmides, onde apenas os sacerdotes e a elite podiam testemunhar o clímax dos rituais. E aqui reside o gênio e o terror da estratégia moche, o controle pela encenação. Os templos não eram apenas locais de culto, eram palcos políticos. Suas áreas abertas acomodavam multidões durante cerimônias públicas, enquanto os santuários internos, vedados aos olhos comuns, alimentavam o mistério. O que acontecia lá dentro? Quem decidia quem viveria ou morreria? A resposta estava nas mãos daqueles que dominavam a narrativa sagrada e, com ela, a obediência de milhares. Mas para que serviam esses sacrifícios? Quem eram os condenados? Os restos mortais revelam um padrão intrigante. A maioria eram homens, com ossos marcados por anos de treinamento físico e cicatrizes de batalha. No entanto, suas armas, quando enterradas com eles, eram teatralmente inúteis, escudos pequenos demais para proteger, bastões de madeira que quebrariam ao primeiro golpe. Não eram guerrilheiros derrotados em campo. Eram atores em um script divino, escolhidos para um papel que terminava em sangue derramado sobre os altares. Alguns pesquisadores sugerem que essas batalhas eram duelos ritualizados, coreografados entre elites ou prisioneiros de status, onde o desfecho já estava decidido antes do primeiro golpe. Outros apontam para as fortificações nas fronteiras do Império, muros, torres de vigia, como prova de que guerras reais existiam, mas eram conflitos localizados, longe dos grandes centros cerimoniais. Talvez a violência representada na cerâmica fosse menos sobre conquista e mais sobre renovações cósmicas, um ciclo onde a morte alimentava a vida, e o sacrifício garantia a ordem do mundo. E é aqui que a arte moche se torna um espelho distorcido de sua alma. Seus oleiros não apenas documentavam o cotidiano, eles esculpiam destinos. Os famosos vasos portrait, retratos em cerâmica de indivíduos com deformidades, doenças ou traços únicos, são tão detalhados que arqueólogos conseguiram diagnosticar, séculos depois, casos de hanseníase, tumores ou fraturas mal consolidadas. Alguns desses rostos aparecem em sequências, primeiro como jovens saudáveis, depois como prisioneiros amarrados, e finalmente como vítimas nos altares. Não eram retratos aleatórios.
Eram narrativas de uma vida pré-determinada, onde o fim estava escrito desde o primeiro fogo que queimou o barro. Mais perturbador ainda, entre os esqueletos de 70 sacrificados na Huaca de La Luna, foram encontrados vasos portrait quebrados, cada um moldado como um prisioneiro nu, com cordas no pescoço. Nenhum rosto se repetia. Cada vítima era única, cada morte era um capítulo em um livro sagrado que só os deuses podiam ler até o fim. E então há a cerâmica que desafia a nossa moral moderna, os vasos eróticos. Cenas de sexo explícito, heterossexuais, homossexuais, e até com esqueletos como participantes, decoram peças que, muitas vezes, não tinham função prática. Alguns eram puramente simbólicos, com orifícios moldados em formas que, bem, deixemos a imaginação preencher os detalhes. Encontrados em túmulos de todas as idades, até de recém-nascidos, esses objetos sugerem uma conexão profunda entre sexualidade, morte e fertilidade. Um esqueleto se masturbando ao lado de uma mulher viva não era pornografia, era teologia. Uma afirmação de que a vida brotava da decomposição, de que os ancestrais, mesmo mortos, ainda alimentavam a terra com sua potência. Mas como todas as grandes civilizações, os moche desapareceram sem um adeus. Por volta de 650 d.C., os sinais de crise começaram a surgir, novos estilos de cerâmica, templos abandonados, o surgimento de centros de poder rivais. Alguns culpam o clima, séculos de secas que transformaram canais de irrigação em leitos de poeira e reduziram colheitas a cinzas. Outros veem a mão de um império nascente, os Vari, que das terras altas do sul expandiram sua influência não pela espada, mas pela pressão econômica e cultural. Até 800 d.C., o sistema moche havia ruído. Seus herdeiros, os Timu, os Sicã, ergueriam novos reinos sobre suas cinzas, até que os Incas, séculos depois, apagassem até a memória de seu nome. E no entanto, olhamos para trás e vemos, eles foram os primeiros. A primeira grande civilização andina a dominar o deserto, a primeira a esculpir montanhas em degraus para o céu, a primeira a entender que o poder não se constrói apenas com pedras, mas com símbolos. Seus deuses podem ter morrido, suas cidades virado pó, mas sua lição permanece, gravada em ouro e sangue, uma sociedade sobrevive enquanto suas histórias forem contadas. E os moche? Eles nos deixaram as páginas mais fascinantes de todas. Mas enquanto os moche esculpiam seu legado em ouro e cerâmica nas terras áridas do Peru, do outro lado do mundo, nas vastidões geladas da estepe euroasiática, uma sombra se movia com a velocidade do vento e a precisão de uma flecha. Não eram reis, não eram construtores de pirâmides, eram os senhores da mobilidade, os arquitetos do medo, os Xiongnu. O império nômade que a história chinesa registrou como Han nunca se chamou assim. Esse nome, na verdade, foi um murmúrio desdenhoso dos cronistas da corte imperial, uma etiqueta conveniente para descrever aqueles que surgiam como tempestades nos limites do norte. Eles não deixaram livros, não ergueram monumentos de pedra, sua grandeza estava no movimento, na capacidade de fazer tremer os alicerces de um império que se julgava eterno. O que sabemos deles vem dos ossos que a terra devolve, das setas enferrujadas encontradas em tumbas congeladas e, acima de tudo, dos relatos dos próprios chineses, que os temiam tanto quanto dependiam deles. Imagine o cenário: 318 a.C., 4 potências se unem para esmagar o nascente estado de Qin. Entre elas, os Xiongnu, ainda uma confederação de clãs dispersos, mas já com o instinto de um predador que sente a fraqueza da presa. Um século depois, quando Qin finalmente unifica a China sob seu punho de ferro, os Xiongnu descobrem que não há mais espaço para eles ao sul da Huane, o Rio Amarelo. A resposta? Uma parede. Não qualquer parede, a Grande Muralha, ergueram-na como um aviso, até aqui, e não além. Mas muros só servem para quem não sabe cavalgar sobre eles. Foi então que surgiu Maldun, ou Modé, um nome que ainda hoje faz os historiadores chineses apertarem os dedos nas canetas. Um estrategista que transformou o caos em ordem, a dispersão em império. Sua inovação? Uma flecha que assobiava. Simples, genial, ao ser disparada, seu som cortava o ar como um grito de guerra, guiando os arqueiros para o alvo sem precisar de palavras. Com isso, Modé forjou a máquina de guerra mais temida da Ásia, uma cavalaria leve, rápida como o pensamento, letal como a peste. Sob seu comando, os Xiongnu deixaram de ser um incômodo para se tornarem o pesadelo que assombrava os sonhos do imperador. Em 209 a.C., eles cruzaram a muralha. Não como ladrões, mas como conquistadores.
Anos depois, em 198 a.C., a dinastia Han, herdeira do poder de Qin, foi obrigada a assinar um tratado que doía mais que uma derrota militar, um casamento. Uma princesa chinesa, filha do próprio imperador, foi enviada como noiva a um príncipe Xiongnu. Junto com ela, toneladas de grãos, seda e vinho, tributos disfarçados de presentes diplomáticos. E o mais humilhante, o líder Xiongnu foi reconhecido como igual ao Filho do Céu, um título que, na cosmologia chinesa, colocava o imperador apenas um degrau abaixo dos deuses. Mas a paz era uma fachada. Por 60 anos, os Xiongnu continuaram a sangrar as fronteiras, até que o imperador Wudi decidiu que bastava. Sua resposta foi uma guerra total. Não mais defensivas, não mais muralhas, perseguição. Exércitos chineses avançaram para o norte, ocupando territórios, queimando pastagens, estabelecendo colônias militares para criar uma zona de morte entre os dois mundos. O resultado: os Xiongnu foram empurrados para as estepes geladas, mas, sem querer, os chineses abriram a Rota da Seda. Aquela campanha militar, destinada a destruir o inimigo, acabou conectando impérios. A China, pela primeira vez, estabeleceu contato direto com o Ocidente. O mundo encolheu. Mas os Xiongnu não eram um povo que se rendia ao primeiro golpe. Sob o Wane, um líder que entendia que às vezes é preciso curvar-se para não quebrar, eles renasceram. Em troca da vassalagem nominal à China, ele conseguiu preservar a estrutura do império, seus símbolos, sua identidade. Por um tempo, funcionou. Até que, como sempre acontece com os grandes impérios nômades, a fome por poder os devorou por dentro. No século I d.C., dividiram-se, os Xiongnu do Sul, que se renderam aos Han e se fundiram à fronteira chinesa, e os Xiongnu do Norte, que preferiram a liberdade ao jugo. Estes últimos, empurrados para o oeste por seus próprios irmãos e pelos exércitos chineses, desapareceram dos anais da China, mas não da história. Porque aqui está o segredo dos Xiongnu: eles não eram apenas um império. Eram uma ideia. Uma confederação de 24 clãs, cada um com suas tradições, suas línguas, seus deuses, unidos não pela força bruta, mas por um sistema que permitia ser forte juntos sem deixar de ser quem eram. Não impunham sua cultura, a absorviam, adaptavam, sobreviviam. Seu exército não era uma massa uniforme, mas uma rede de guerrilheiros montados, onde até as mulheres manejavam o arco com a mesma precisão que os homens. Crianças aprendiam a atirar antes de andar, treinando-as em cima de ovelhas, como se o próprio destino delas já estivesse escrito nas patas dos cavalos. E o mais fascinante: eles mudaram o mundo sem querer. Suas migrações forçadas empurraram outros povos, os Yuezhi, os Saka, os Alanos, em direção ao ocidente, como ondas de um tsunami humano. Alguns historiadores arriscam dizer que, sem os Xiongnu, Átila, o Hunos, jamais teria existido. Que o Império Romano poderia ter caído de outra forma, ou talvez nem caído. Que a própria Europa seria diferente. Mas isso é especulação. O que sabemos é isto: enquanto civilizações erguiam templos para durar milênios, os Xiongnu cavalgavam contra o vento, deixando para trás apenas pegadas na neve e o eco de um império que se recusava a ser esquecido. Porque, no fim, a verdadeira grandeza não está nas pedras, mas na capacidade de fazer a terra tremer só com o trote de seus cavalos. Não eram construtores de cidades, nem escultores de mármore, nem arquitetos de palácios que desafiavam o céu. Os Xiongnu não precisavam de alvenaria para provar sua força. Enquanto outros povos se curvavam sobre sulcos de terra, plantando sementes e rezando por chuvas, eles galopavam atrás de presas que mal valiam o esforço de uma flecha, lebres esquivas, raposas astutas, aves que cortavam o ar como setas invertidas. Os cronistas chineses, sempre meticulosos em seus registros, os descreviam como um povo que seguia a água e a grama, nunca fixando raízes, nunca se rendendo à ilusão da permanência. Não havia muros para protegê-los, seus muros eram os cascos de seus cavalos, suas fortalezas eram as planícies infinitas. E no entanto, foram eles, os nômades sem lar fixo, que revolucionaram a arte da mobilidade. As carruagens cobertas, altas sobre rodas robustas, não eram meros abrigos, eram fortalezas sobre rodas, capazes de transportar famílias inteiras, tesouros e até a memória de seus mortos através de milhares de lis sem jamais se curvarem a um senhor ou a um solo. Quando a ameaça se aproximava, não havia cerco a suportar, nem portões a defender, bastava um comando, um estalar de rédeas, e o acampamento inteiro se dissolvia no horizonte, levando consigo tudo que possuíam.
Era a liberdade em sua forma mais pura, não a liberdade de ter, mas a de ir. Mas não pensem que eram um povo sem ritual. Em certos momentos do ano, quando o vento soprava com uma mensagem dos deuses, os chefes se reuniam em lugares sagrados, não templos, não catedrais, mas clareiras onde o céu parecia mais baixo e a terra, mais atenta. Ali, entre fogueiras e o cheiro de carne assada, decidiam-se destinos, alianças eram forjadas, traidores executados, e o sangue do sacrifício selava pactos que nem mesmo os imperadores chineses ousavam ignorar. E quando um guerreiro caía, seu corpo não era abandonado ao acaso. Havia cemitérios, pontos fixos na imensidão móvel, onde os vivos retornavam para lembrar que, mesmo sem cidades, a morte tinha um endereço. Os arqueólogos, ao mapearem seus vestígios, ficaram estarrecidos com a precisão estratégica daqueles que supostamente vagavam sem rumo. Cada tumba, cada montículo funerário, cada círculo de pedras estava alinhado como uma seta apontando para o sul, uma rota que ligava o coração da Ásia à fronteira chinesa, de Irkutsk às planícies de Xinjiang, como se o próprio império fosse uma espinha dorsal invisível, unindo estepes e desertos em um único corpo político. Era uma rede de poder que não dependia de estradas de pedra, mas de trilhas conhecidas apenas por aqueles que sabiam ler o vento. E então surge a pergunta inevitável: os hunos que aterrorizaram a Europa séculos depois eram os mesmos Xiongnu, apenas com outro nome? A resposta se perde nas brumas do tempo. Sim, há eco de seus arcos nas flechas hunas, e certos padrões em seus artefatos sugerem uma linhagem oriental. Mas não há prova definitiva de que tenham migrado em massa para o ocidente, apenas fragmentos, como ossos espalhados por um campo de batalha. O mais provável é que, como o fogo que se propaga por faíscas, sua cultura tenha inspirado outros povos das estepes, moldando os mongóis muito mais do que os hunos de Átila. Mas isso pouco importa. O que importa é que, quando o último guerreiro Xiongnu montou seu cavalo e desapareceu além do horizonte, ele levou consigo algo mais duradouro que ouro ou pedra, a ideia de que um império não precisa de alicerces para ser eterno. Porque a verdadeira herança deles não está enterrada em tumbas, mas sim no sangue dos povos que vieram depois, na forma como os mongóis cavalgaram, como os turcos guerrearam, como as estepes ainda sussurram histórias de um tempo em que o mundo tremia não diante de exércitos, mas de sombras que se moviam mais rápido que o medo. E se hoje você ouve falar deles pela primeira vez, não se surpreenda. A história gosta de esconder seus maiores mistérios onde poucos se atrevem a olhar, não nos livros, mas no vento.